Boa noite, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus possa continuar enchendo os nossos corações nessa noite de quinta-feira. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui é ser repetitivo, mas eu não tenho outras palavras e realmente é do fundo do coração uma alegria muito grande poder estar aqui na casa para conversarmos mais uma vez sobre um assunto aparentemente tão comum, reforma íntima, tão abordado em tantas oportunidades. Eu fico pensando que um assunto como esse, a gente já deve ter ouvido inúmeras vezes. Talvez com títulos semelhantes, ou com o mesmo título, ou então em palestra de outros tantos assuntos, onde a reforma íntima é incluída, porque todos nós somos convidados, companheiros, o tempo inteiro, o tempo todo pela doutrina dos Espíritos, a revermos nossos conceitos, a olhar para nós mesmos com honestidade, com sinceridade e promover um trabalho de auto-melhoramento, que no Espiritismo nós conhecemos como reforma íntima. Mas eu tenho certeza absoluta que cada um de nós tem um conceito de reforma íntima. Cada um de nós tem uma ideia, por mais que não consiga externá-la verbalmente, mas se nós temos um conceito do que é a reforma íntima. E ouvir de novo o mesmo assunto. Por que será tão preciso? Porque tantas vezes nós viemos a casa e ouvimos do mesmo assunto. Eu me lembro aqui daquelas questões do Livro dos Espíritos, aonde Kardec vai abordar a espiritualidade com relação aos problemas da humanidade, e a espiritualidade vem ao longo de várias respostas dizendo que a maior causa dos problemas sociais e dos problemas pessoais que travamos encontram-se no egoísmo e no orgulho. E é uma das questões do Livro dos Espíritos que Kardec insiste em perguntar qual seria o defeito mais radical. E os Espíritos Superiores, talvez no momento de aparente impaciência, claro que não estavam impacientes, mas disseram a Allan Kardec, de novo, já disse isso várias vezes, é o egoísmo. Talvez a gente tenha vindo aqui essa noite, companheiros, para ouvir de novo as mesmas coisas. Porque talvez já tenhamos entendido reforma íntima intelectualmente. Já sabemos muito bem o que precisamos fazer. Mas talvez esteja nos faltando o passo adiante. Seja nos faltando aquela ideia de termos escolhido o bem e termos nos enraizado na proposta do bem. Talvez colocar em prática, fazer com que essa ideia de reforma íntima venha para o nosso sentimento. Que eu consiga nessa noite passar para os companheiros aqui, claro que auxiliado pela equipe espiritual de Bezerra de Menezes, a importância fundamental e primordial de nós escolhermos adentrarmos num processo sério, honesto, lógico e crescente para trabalharmos a nós mesmos no processo de reforma íntima. Então que o Mestre Jesus possa nessa noite fazer dessa quinta-feira muito especial para a gente, para mim, para cada um de vocês, para os internautas que vão nos ouvir, que nos assistem ao vivo pela rede Amigo Espírita, e também para aqueles companheiros invisíveis, desencarnados, que aqui vieram, conduzidos para tratamento, outros voluntariamente, mas que todos nós possamos sair daqui conscientes do que é a reforma íntima e com o desejo de colocarmos em prática na nossa vida as sugestões propostas pelo Espiritismo. Mas eu quero fazer diferente. Eu sei que o tema é o mesmo, o tema é igual. Eu tenho certeza que se convidássemos inúmeros outros palestrantes para falar sobre reforma íntima, cada um deles teria uma linha de raciocínio. E eu pensei com os meus botões, será que eu não poderia fazer um trabalho diferente para falar do mesmo assunto? Então eu escolhi trazer 12 frases de 11 autores. Autores muito conhecidos, autores muito deles importantes, outros anônimos, alguns desconhecidos, mas frases que vão nos fazer pensar na lógica da reforma íntima e nas propostas baseadas na visão do Espiritismo. Então a ideia inicial é essa, trabalharmos 12 frases de 11 autores. Quero começar contando uma história. Conta-se que havia um monge que teria atingido e alcançado a iluminação.
e ele vivia no mosteiro onde guardava um profundo silêncio. E naquele mosteiro, como que uma figura mística, ele era admirado por todos os outros monges, e em especial pelos monges mais novos, aqueles que estavam iniciando a caminhada para buscarem também o processo de iluminação, e encontravam naquele monge iluminado um exemplo, uma ideia de um conceito a ser aprendido e seguido. Mas ele guardava um silêncio, ele era extremamente respeitado. Mas certa tarde, durante uma caminhada no mosteiro, um dos jovens monges, um dos jovens estudantes, quebrando o protocolo, dirige-se àquele monge e lhe pergunta o que ele teria feito para encontrar a iluminação. Houve um momento de um conflito mental, o que está acontecendo? Interrompeu o silêncio do monge, mas, surpreendentemente, aquele homem amoroso deu atenção ao jovem e começou a responder. E o jovem esperava ouvir que talvez ele tivesse encontrado um pergaminho numa caverna escondida, ou quem sabe um amuleto mágico, ou algo qualquer, um chá, uma essência, que pudesse ter contribuído para que ele acelerasse o processo e atingisse a iluminação. Mas, para a curiosidade daquele jovem, o monge contou que encontrou a iluminação num cachorro. Num cachorro? Perguntou aquele estudante. Sim. E o monge contou a história. Disse que nas suas longas caminhadas em busca do autoconhecimento, da meditação, das reflexões profundas, determinado dia, ele viu uma cena muito curiosa. Ele viu um cachorro à distância com muita sede, língua para o lado de fora da boca, babando com muita sede. E, curiosamente, próximo daquele cachorro, um lago de águas cristalinas. E o cachorro se aproximava do lago para tomar a água, começava a latir e recuava. Ele não estava entendendo e começou a se aproximar mais para tomar noção melhor daquela cena. E percebeu que aquele cachorro, quando chegava próximo do lago, ele via a sua própria imagem refletida. E ele imaginava, se é que cachorro imagina, mas ele pensava, se é que cachorro pensa, deve ser o guardião do lago, tomando conta para que eu não beba água. E ele recuava, mas a sede foi aumentando, e o monge observando no seu silêncio. Em determinado momento, aquele cachorro, já não suportando mais a falta de água, resolveu atacar o guardião do lago. E saiu correndo em direção e pulou em cima do guardião para lutar. Para sua surpresa, o guardião do lago fugiu e ele se saciou e tomou água. E o monge então começou a dizer para aquele jovem que talvez a atitude mais correta para que possamos nos iluminar, atingir níveis evolutivos maiores, seja enfrentar a nós mesmos. Enfrentar o nosso maior inimigo, que muitas vezes sabe o que precisa ser feito e não faz. Nós mesmos. Esse companheiro, esse homem interior que precisa de reformulação moral, e todos nós sabemos muito bem, com clareza disso, mas que algumas vezes nos acomodamos nas ideias do passado, nas sugestões que trazemos embrionário dentro de cada um de nós. Mas esse cão foi para aquele monge um exemplo, para que ele pudesse enfrentar a si mesmo. Talvez essa história ilustrativa, começando a contar para a gente sobre reforma íntima, nos conduza à ideia de que precisamos, companheiros, enfrentar a nós mesmos. Deixar de lado a preguiça, as justificativas, as explicações muito lógicas que muitas vezes nos paralisam. Talvez a gente faça do espiritismo algo morno. Talvez façamos algo de ficar em cima do muro. Eu gosto muito do espiritismo, eu tenho uma simpatia, eu gosto de fazer da casa espírita, participar das ações, do bem geral, transformo a casa numa espécie de clube do bem. E me esqueço de que a principal finalidade pela qual estou aqui é olhar para mim. É começar um trabalho de reforma íntima e de auto-melhoramento necessários e imprescindíveis à minha caminhada. Talvez eu esteja nessa encarnação, nesse meu momento reencarnatório, justamente para tentar fazer de novo essa sugestão de reformulação moral.
E algumas vezes nós deixamos de lado, nos acomodamos, parecemos que estamos numa zona de conforto e deixamos de fazer o que é necessário. E infelizmente, já ouvimos nos bastidores das casas espíritas que frequentamos, inúmeras delas, na tarefa de divulgação do espiritismo, pessoas que já se dizem assim: ah, eu sou espírita não praticante. Queridos, nós fizemos isso no passado. Quando professamos o catolicismo, ainda hoje muitos dizem: eu sou católico não praticante. Então quero dizer para os companheiros que têm essa denominação que não são católicos. Não são católicos. Para ser católico tem que ser praticante. Para ser espírita, é necessário que se faça o esforço de praticar as sugestões do Evangelho de Jesus, redivivas, com uma nova visão mais ampliada através do espiritismo. Isso posto, então, vou trazer a primeira frase das 12 que comentei. O escritor chama-se Eduardo Galeano, o escritor uruguaio que recentemente desencarnou. Autor de 40 livros, traduzidos em vários idiomas, e ele tem uma frase muito interessante, uma frase que nós podemos começar a pensar nela, porque ela diz assim: somos aquilo que fazemos. A frase tem um complemento, mas eu quero dar uma paradinha aqui. Somos aquilo que fazemos. Queridos, se nós formos honestos com a gente mesmo, e não essa honestidade de devolver troco, ou de falar somente a verdade, mas ser honestos no fundo da nossa alma, reconhecendo limites, falhas e dificuldades morais que temos, porque não há vergonha nenhuma em termos sombras, elas fazem parte da gente. É preciso que eu entenda as sombras como oportunidade de vencê-las, trazendo a luz do Cristo Jesus para a nossa vida pessoal. Mas somos aquilo que fazemos. Nossos atos comportamentais defragam a quem nós somos. Quantas vezes nós podemos fazer uma avaliação verdadeira do nosso caráter se observarmos nossas atitudes e ações? Mas algumas vezes até esse comportamento se torna difícil quando eu estou acomodado na procrastinação, no deixar para depois, na ideia de que na próxima encarnação eu resolvo isso, como que banalizando as oportunidades especiais e divinas que o Espiritismo nos propõe nessa encarnação. Mas somos aquilo que fazemos. E eu vou dar uma paradinha aqui, porque a frase tem uma continuidade, e vou me lembrar de uma outra frase do Abraham Lincoln, um dos homens mais importantes da América. Ele diz assim, numa das suas frases: podeis enganar toda a gente durante um certo tempo. Podeis mesmo enganar algumas pessoas todo o tempo. Mas não vos será possível enganar sempre a toda a gente. Algumas vezes nós nos comportamos como a música da Legião Urbana, do Renato Russo, fundador da Legião Urbana em Brasília. Ele tem uma música que diz a sua letra que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. E algumas vezes nós nos enganamos, contamos uma história para nós mesmos e acreditamos. Então estamos cercados de justificativas que nos fazem acomodar no erro, porque encontramos culpados para nossas situações e continuamos um sofrimento progressivo, até que em determinado momento da história nos despertemos. Porque a nossa proposta espírita não é não sentir dor, não é aliviar dor, é descobrir no caminho da dor a felicidade. A verdadeira felicidade, aquela que me ajusta, que só surge quando eu me ajusto às vontades das leis de Deus, quando eu ajusto a minha vontade à vontade sábia e soberana de Deus, quando eu compreendo que são os desígnios sagrados do mais alto, quando eu me equalizo a essas verdades, o resultado no meu coração, no meu íntimo, é a verdadeira felicidade. Mas não dá para enganar as pessoas. Há um momento em que nós vamos ter que inevitavelmente encarar a nossa realidade. Voltando para o somos aquilo que fazemos, coloquei ali uma imagem de uma árvore. Talvez alguns de nós saibamos que fruto essa árvore produz, os que são mais ligados à agricultura, mas talvez que fruto, que os companheiros acham que nasce naquela árvore ali? Caju, exatamente, nasce caju. Certa vez Jesus disse que nós seríamos conhecidos, que as árvores seriam conhecidas pelos seus frutos. É assim que nós podemos fazer um trabalho investigativo pessoal. Quais são os frutos que eu tenho produzido? Temperança, tranquilidade, serenidade, agitação, turbulência?
Quais são os frutos que eu produzo na comunidade na qual eu vivo ou na minha própria vida? Então, desse entendimento, eu consigo enxergar que tipo de árvore eu sou. Na verdade, Jesus teria dito para a gente que nós seríamos conhecidos por muito nos amar. Talvez o caju do cristão tenha formato de coração, e ele vai dizer para a gente que são muitos. Nós seríamos conhecidos por muito nos amar. A nossa maior qualidade, a busca pela qual devemos primar todos os dias, redobrando nossos esforços, será por vencer o egoísmo e colocar no lugar dele o amor. Aprender o amar da forma que Jesus nos amou. Porque o mandamento do Cristo é esse, que vos ameis uns aos outros assim como ele nos amou. A referência é Jesus. Por isso, tão importante o estudo da doutrina para a compreensão global de quem é esse Jesus de Nazaré, que tanto nos é sugerido como guia e modelo. Mas posto isso, a frase de Eduardo Galeano vai completar. Somos aquilo que fazemos. Mas ele diz, mas somos principalmente aquilo que fazemos para mudar o que somos. Talvez as nossas necessidades maiores, a perspectiva maior, não seja de somente compreender o que somos. Se entendermos que somos, por exemplo, invejosos, e nos paralisarmos na inveja, essa consciência vai nos fazer sentir muita dor, e talvez uma auto-rejeição, e nos diminua a autoestima. Mas quando eu descubro um defeito qualquer, as ações precisam ser tomadas para que eu venha fazer alguma coisa para mudar. Nós descobrimos e propomos aqui um trabalho de autoconhecimento, não para que nós nos descubramos inferiores ou debilitados e soframos mais com isso, mas que nós descubramos falhas, sombras e defeitos com o intuito de corrigir e vencer, porque nós podemos vencer. Uma segunda frase sobre reforma íntima de um autor também não espírita, Benjamin Franklin. Franklin era um americano no século XVI, foi político, foi editor, foi inventor, foi um dos que colaborou para a descoberta dos para-raios, Benjamin Franklin. E ele tem uma frase muito interessante, dando continuidade à ideia do Eduardo Galeano. Ele diz assim, a maior loucura que o homem comete é a de continuar a fazer as coisas que sempre fez e esperar por resultados diferentes. É o famoso deixa como está para ver como é que fica. Vou garantir para os companheiros que vai ficar exatamente como está. Vou contar aqui uma história que eu tinha prometido que não ia contar, da máquina de lavar. Isso quando eu era solteiro, né? Morava sozinho e comprei uma máquina de lavar da Brastemp sem fazer propaganda da Brastemp. Tem outras tanto boas também quanto ela. E aí ela faz tudo sozinha. Tudo a máquina faz. Então eu coloquei a roupa para lavar, apertei umas teclas, uma programação e vim para a casa espírita. Eu cheguei em casa, depois da casa espírita, comi meu miojo. Hoje não como mais miojo, graças a Deus. Nada contra o miojo, mas não como mais miojo, né? Botei meu pijama e fui dormir. Me lembrei da máquina, porque ela ainda não estende roupa sozinha. Fiz uma prece, pedi aos mentores espirituais que estendessem para mim, mas eles não quiseram. E aí eu fiquei pensando, se eu não levantar dessa cama e estender aquela roupa, amanhã de manhã ela vai estar com cheiro de cachorro molhado na chuva. Não é assim? Aquele cheiro de ontem. Se eu deixasse aquela roupa na máquina, ficasse como está, ela teria ficado na máquina. Queridos, nós só podemos mudar as situações se nós nos conscientizarmos que precisamos mudar. E é um grande erro achar que podemos continuar fazendo as coisas que sempre fizemos e esperar resultados diferentes. Que tipo de semente você tem semeado no seu coração e na sua mente? Que tipo de busca? Qual o trabalho que você tem feito para se melhorar? Tem entendido que a caridade é o veículo pelo qual nós aprendemos a amar? A forma de servir o nosso semelhante é uma forma direta de amar a Deus? Porque se eu não amo, se eu não consigo, se eu digo que amo a Deus que não vejo, eu odeio meu irmão, diz João Evangelista que eu sou mentiroso. Eu preciso transformar amor, sentimento, em atitude de amor,
que é a caridade. Mas é loucura, na visão de Benjamin Franklin, loucura continuar a fazer as mesmas coisas e esperar novos resultados. Então, se eu quero resultados novos, eu preciso ousar fazer investimentos de capital emocional e espiritual diferentes. Talvez a religião que eu professe não esteja me atendendo nas perspectivas que eu tenho buscado. Quantas vezes, companheiros, na minha caminhada em busca de conhecer o Evangelho, eu ouvi de lideranças espirituais, religiosas, me diziam assim, para alguns assuntos que eu não compreendia, eu ouvia: isso é mistério da fé. São assuntos da economia de Deus. E eu ficava deixando para lá. E eles pegavam um texto do livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 31, onde diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Mas isso é 1600 anos antes de Cristo. Hoje, o Espiritismo, o Consolador prometido, já nos veio revelar e despertar a consciência. Eu posso avançar no conhecimento e perguntar por quê. Então, se a minha religião não está me atendendo, eu preciso buscar algo que me atende. Porque eu preciso de respostas. Não dá mais para aceitar dogmatismo, não dá mais para aceitar imposições de lideranças. Precisamos ser racionais. Então, a terceira frase é de Benjamin Franklin. A quarta frase de Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse homem que entraria para a história com o pseudônimo de Allan Kardec. Uma das suas encarnações do passado, onde teria sido um sacerdote, um druida entre os povos celtas. Allan Kardec tem uma frase muito importante, e essa frase está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Diz-nos assim Allan Kardec, codificador da doutrina espírita: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Queridos, esse reconhecimento pode ser nosso para com os que estão ao nosso redor, mas é preciso também que ele seja um autorreconhecimento. Será que eu posso me intitular verdadeiro espírita? Quer dizer que há espíritas que não são verdadeiros ou não estão plenamente verdadeiros? Há essa possibilidade? Sim. Qual o grau de verdade que eu me incluo no conceito de espírita? O verdadeiro espírita é aquele que tem uma transformação moral. E veja bem que a transformação moral é quando eu migro de atitudes que eu tinha outrora de uma maneira e agora eu faço de uma outra. No caminho da elevação, no caminho da autocorrigenda, do positivismo, no caminho do amor. Então eu posso olhar para a minha atitude de hoje e conferir, e eu creio que todos nós passamos por isso, e podemos ser testemunhas desse fato. Hoje nós não faríamos algumas coisas que fizemos no passado, não faríamos. O nosso nível de consciência é muito maior, o nosso coração já amadureceu, amamos mais, ainda distantes do amor ideal, mas amamos mais. Então, companheiros, nós precisamos nos perdoar quando a nossa mente doentia, e é doença que é egoísmo e orgulho, nos conduzia ao passado, nos cobrando e nos fazendo sentir culpas, porque nós não podemos voltar no passado e mudar. E se pudéssemos entrar numa máquina qualquer, uma descoberta científica para voltar no tempo, e se voltássemos há 20 anos atrás, 15, 10 ou 2 dias que sejam, agiríamos da mesma maneira que agimos. Porque a bagagem emocional e a maturidade espiritual que tínhamos era aquela daquele momento. Mas acontece que nós, numa fantasia qualquer, nos projetamos no passado com a consciência que temos hoje. E aí é claro que vamos nos sentir culpados. É preciso que eu perdoe a minha imperfeição moral, que eu descubra que sombras não me denegrinam, pelo contrário, me acendem o desejo de iluminar-me. É essa a ideia. Então a transformação moral seria o primeiro ingrediente para reconhecer o verdadeiro cristão espírita. Mas Kardec ainda vai falar de domar as más inclinações. Domar más inclinações, um exercício, um trabalho, talvez com
um banquinho e um chicote? Para domar a nós mesmos. Quantas vezes, companheiros, a construção de hábitos novos leva um período imenso e exige esforços. E como hábitos também produzem substâncias que criam dependência emocional, muitas vezes hormônios específicos, por conta daquela sensação, a gente se vicia. E para conter isso, vamos passar por crise de abstinência. É aquele companheiro que tem o hábito de falar mal do outro. Qualquer coisa ele fala mal. Ou então é aquele que tem o hábito de reclamar. Pode estar tudo muito bom, mas ele vai encontrar um defeito e vai comentar, talvez as melhores das intenções, o hábito de falar, o hábito da maledicência. Como é que ele vence isso? Primeiro passo, se vigiando. E quando vier a vontade de falar, ele se controla. E ele procura, ele faz uma prece. E ele tenta não falar. E aquela compulsão passa por alguns minutos, mas volta. E ele, mais uma vez, usa a ferramenta desviando o pensamento, uma prece, até que em determinado momento ele fala do companheiro de jornada. Mas amanhã ele começa de novo, tentando de novo. E vai chegar um momento que os esforços para domar aquele mau hábito serão menores do que no início. Até que um dia ele se surpreende, não mais tendo o desejo de falar mal dos outros. Então ele pode focar agora outro defeito. E isso é trabalhoso, e isso muitas vezes é cansativo, e isso não é muito animador. Mas os resultados, queridos, são equilíbrio, paz, harmonia interna. E quem de nós não precisa desses sentimentos para continuar vivendo bem, para ter uma vida feliz? Domar as más inclinações. Eu coloquei aqui a imagem de uma fera, esse tigre de Bengala, né? Que pode ser um de nós, que por certo foi um de nós na animalidade do passado, mas que com o tempo pode ser domado. Continuamos talvez aparentes feras, mas que já conseguimos dominarmos-nos. Um exercício, uma continuidade. Queridos, há uma palavra que não existe no dicionário do Espírita. É a palavra desistir. Nós não desistimos. Me recordo aqui uma frase que não está na palestra de Chico Xavier, que ele dizia que algumas vezes se sentia como um verme. Chico Xavier, algumas vezes me sinto como um verme que rasteja, mas rastejo para frente. Queridos, o caminho é a frente, o caminho é a luz. Não importam as dificuldades do momento. Nós vencemos pontes e derrubamos, para não voltarmos atrás. É a lei de progresso e evolução, mas precisamos de esforços sinceros no projeto de crescermos. Uma outra frase, a quinta ou a sexta, acho que é a quinta, que é de autor desconhecido, mas que é também atribuída a Kardec. Daqui a pouco vou explicar por quê. Diz assim a frase muito semelhante à do Evangelho segundo o Espiritismo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, sempre domando as suas más inclinações. Ser hoje melhor do que ontem e amanhã já saber hoje que eu vou ter um projeto para tentar amanhã ser melhor do que hoje. Isso é um desafio. Queridos, o Espiritismo é um desafio. A honestidade, a olhar para mim com realidade e verdade, descobrir de fato quem eu sou num exercício profundo de autoconhecimento e transformar defeitos em valores. Conquistar as virtudes da alma. Essa frase talvez esteja linkada a Allan Kardec por conta do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, quando fala do homem de bem. Também está na questão 918 do Livro dos Espíritos. Diz assim: o homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor no que na véspera. A mesma ideia de Allan Kardec. Por isso é essa atribuição à frase que na verdade não consta na literatura kardeciana. Mas vejam bem, companheiros, o homem de bem, ele trabalha incessantemente. Não tem descanso,
Não tem um período de relaxamento. Não, agora eu vou relaxar. Não, é uma luta diária para vencer a nós mesmos. E esse trabalho, queridos, é um trabalho que precisa ter um projeto. Eu preciso ter um projeto. Muitas vezes eu quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de forma atabalhoada, e não produzo resultado nenhum. Foca em algumas coisas especiais. Olha o que te parece mais importante. Qual o defeito que mais te sobressai? E começa a trabalhar com ele. Começa a trabalhar com o mais difícil, porque você não está sozinho. A espiritualidade vai se associar com você nesse projeto de reconquista do equilíbrio, do amor, da capacidade de vencer a nós mesmos, no projeto de se tornar o homem perfeito, o arcanjo que um dia todos nós seremos. A 7ª frase agora eu vou atribuir aqui a Khalil Gibran, o representante, um dos maiores nomes dos escritores do mundo árabe. Na verdade, viveu nos Estados Unidos, mas árabe. Khalil Gibran é autor do livro O Profeta. É isso mesmo? O Profeta? É o Profeta. E uma frase que ele tem, que eu pensei lá na sua literatura, muito interessante, ele diz assim: é no desejo de um homem que reside o poder de transformar névoa interior em sol. Se ele fosse espírito, talvez falasse em sombras e luz, né? Mas névoa interior. Quantas vezes, queridos, estamos perdidos, meio que sem rumo, tomando atitudes impensadas, talvez incoerentes, sem produzir muitos resultados, quando a proposta é que eu exerça o poder de transformação que está no meu desejo. É preciso querer, mas querer de verdade, esse querer que impulsiona ações, a pegar uma folha de papel e fazer um projeto, e detectar as falhas no trabalho de autoformulação, de autoconhecimento, porque senão eu posso estar perdendo muito tempo sem tomar as atitudes melhores. Eu preciso canalizar os esforços de forma correta. Eu sei que o que eu estou falando aqui é teoria, é difícil na prática fazer isso, mas é preciso que eu comece a exercitar, comece a pensar qual a qualidade do meu desejo. Vejam bem, queridos, que na questão 909 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, quando inquire a espiritualidade amiga, e na questão Kardec pergunta: será possível ao homem vencer sempre suas más inclinações com os seus próprios esforços? Pergunta difícil. E os espíritos superiores respondem a Kardec: sim, sim. E na maioria das vezes, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. E como se não bastassem, arrematam dizendo: quantos dentre vós não têm vontade? Não é? Dizemos que queremos mudar, mas não nos esforçamos. Dizemos que queremos coisas, nos melhorar, queremos ter conquistas, mas não fazemos por onde? E ainda, linkado com o atavismo do passado, queremos que Deus faça a nossa parte. E como Ele não faz, eu me aborreço com Deus. Deus me dê paciência. Paciência não se dá. Paciência conquista. Deus não vai fazer por você o que você pode fazer, querido. Deus te deu a orientação. Permitiu que Jesus encarnasse entre nós para nos deixar o caminho a ser seguido. Mas eu acho difícil. Ainda faço uma comparação. Não, Jesus era Jesus, eu não posso. Queridos, todos nós seremos um dia Cristos. E precisamos começar a ser Cristos agora. Nesse momento. Lutando com consciência. Pelo menos despertar a consciência para a necessidade de fazer a mudança, de abraçar a reforma íntima com profunda seriedade. Porque eu posso enganar as pessoas, eu posso parecer ser o que eu não sou. Chego na casa espírita, todos eu cumprimento, eu sou amoroso, mas na minha casa eu sou um tirano do lar. Eu preciso ser coerente, aqui e lá. Vai chegar um momento que o meu discurso vai estar em coerência com o meu sentimento e com aquilo que eu penso. É essa a proposta do ser completo e integral, que nós caminhamos para ser, mas que essa conquista precisa começar agora. Há uma frase de um pensador chinês que também não está aí, que agora me foge o nome, Lao Tse? Lao Tse. Ele vai dizer assim:
Toda caminhada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. É preciso começar agora. E dito isso, eu me lembro de Francisco Cândido Xavier, nessa 8ª frase. Francisco de Paula Cândido Xavier, nosso Chico, ele diria assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Será que nós, encarnados aqui presentes, internautas, desencarnados, podemos nos incluir nesse qualquer um? Podemos. Nós podemos começar agora e fazer um novo final. Eu não estou predestinado à tragédia, à infelicidade, a uma vida de sofrimento, não. Nós nascemos para a felicidade, claro, por certo, relativa. Não dá para ser feliz no mundo em que pessoas morrem de fome ainda. Pessoas moram nas ruas, abandonadas. Não dá para viver no mundo assim ainda, para ser feliz assim. Mas dá para ter uma felicidade relativa, aquela que eu consigo colocar a cabeça no travesseiro e perceber que hoje eu fiz o que eu podia, da minha melhor maneira. Eu me esforcei. E isso produz uma consciência tranquila, que junto com a fé no futuro e a posse do necessário, na questão 922 do Livro dos Espíritos, vai ser a fórmula para adquirirmos a felicidade. Mas ninguém pode voltar atrás e mudar o ontem, e quantas vezes nós queremos fazer isso inconscientemente, companheiros. E lutamos com o nosso passado, e lutamos com uma corrente, arrastamos uma corrente de sofrimento e culpa que não nos pertence mais, que deveria ter ficado no passado. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que eu sei, o que eu fiz, mas precisa ficar lá. Me lembro de uma ocasião que entrei no estabelecimento comercial e tinha uma frase escrita na parede assim: se as coisas do passado fossem realmente tão importantes, elas não teriam passado. Não é verdade? O que eu preciso preservar? A construção do reino de Deus dentro de mim. Maria de Nazaré, no capítulo 30 do livro Boa Nova, recebia lá em Éfeso, na casinha na colina, tantos sofredores que vinham ali ouvir de Maria as histórias de Jesus que consolam e consolavam e consolam até hoje. E no final daquela conversa amorosa, Maria despedida daqueles homens e mulheres dizendo: filho, filha, tudo passa, tudo passa. O que não pode passar é a construção dos valores morais do reino de Deus dentro de mim. Não percamos, queridos, a perspectiva de que estamos aqui enfrentando situações diversas do cotidiano para aprender a amar, para nos melhorarmos. Por mais que pareçam situações difíceis, talvez intransponíveis, elas vão passar. Tudo passa. Agora, a convicção da proposta, do convite do Cristo para nos tornarmos alguém melhor hoje e agora, ainda é muito presente. Desde que começou seu ministério, foi assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. É esse reino que ele veio apresentar como estando dentro de mim e de cada um de nós. Arrependei-vos. E arrependimento significa entender a história do passado, tomar um novo rumo, um novo direcionamento, coerente com a proposta de Jesus. É vencer o meu mundo egoísta, vencer um sistema de crenças que está me paralisando, para colocar no lugar dele a verdade, as verdades reveladoras e desafiadoras de Jesus. O Evangelho de Jesus não é algo simples. Convida-nos a desafios, a inúmeros desafios, extremamente difíceis, mas que nos é possível de realizar. Um deles, talvez um dos maiores, amar os nossos inimigos. Um outro, aquele que dentre vós quiser ser o maior, seja o que mais sirva, quebrando paradigmas, mostrando para a gente que a forma de vivenciar a religião, a religação com Deus, precisa ser num tratamento direto com os nossos semelhantes, reconhecendo neles nossos irmãos e irmãs. Mas qualquer um pode começar agora.
Não é começar depois, não. É começar agora. E fazer, e construir, e desenvolver, e conquistar um novo fim. Desculpa, companheiros, mas Chico era demais. Chico era demais. Falar de Chico, a gente lembra de Emmanuel. 8ª frase ou 9ª? Me perdi. Tem para Emmanuel que depois na internet eu vou ver a palestra. Emmanuel, mentor espiritual de Franciscano de Xavier. Aquele que nos deixou uma vasta literatura que nos conduz a um caminho de muita compreensão. Foi muito claro. Ele diz assim no livro Pão Nosso, na lição de número 135. No balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos. Queridos, no balanço das atividades de cada dia. Como que ficando claro para cada um de nós a necessidade de uma revisão diária dos nossos comportamentos. Numa interrogação, dizendo: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Essa reflexão, esse autoexame fundamental, para que a gente possa nos monitorar e ir acompanhando os progressos e os insucessos, para que eu apare as arestas, faça novos projetos, reveja as atitudes e ações, para que eu tome posse da vitória. E curioso, Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, no capítulo 8, intitulado como Cântico da Vitória, ele vai dizer assim: porque em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Ele já vislumbrava o ser angelical que seremos totalmente sem sombras, tendo vencido o egoísmo e o orgulho. O que fiz hoje? Uma reflexão importante. O que fiz hoje? Para onde as minhas atitudes me levaram? Queridos, sem justificativas, sem falsas explicações, sem as maquiagens e as camuflagens que nós já acostumamos a fazer, sem as máscaras, olhando e me censurando amorosamente, não para me criticar e punir, mas para amanhã tentar fazer diferente. E é assim que nós conseguimos conquistar. E quando nós falamos nessa reflexão diária, é necessário lembrar de Aurélio Agostinho, frase 9, não é? Aurélio Agostinho, Santo Agostinho, questão 919 do Livro dos Espíritos, ele nos revela o que teria feito para atingir essa iluminação, para conquistar a reforma íntima. Veja bem que o caminho é o mesmo proposto na frase anterior. Diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Interessante que Agostinho não é muito amoroso nessa fala, né? Interrogar, fazer um interrogatório, né? Parece que tem um ponto de luz e tem uma porção de gente perguntando, me cobrando. Talvez ele tenha agido com muita seriedade, podemos fazer assim também, ou seguir uma linha mais amorosa, mais amena. Talvez eu precise de menos rigor, mas preciso ainda assim de seriedade. Interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. E se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. 2 atitudes. Passava em revista seus comportamentos para perguntar se deixara de fazer alguma coisa. Perguntava a si mesmo se faltara algum dever. 2, investigava a opinião do outro. Validava a crítica do adversário, que muitas vezes tem razão. Porque nós ainda maquiamos para dizer as coisas dos nossos amigos. É difícil falar com os amigos que eles estão errados, né? Suponhamos que tem um companheiro qualquer se separando da sua esposa e ele quer ficar com a maior parte do patrimônio. E aí você tem que dar um alerta para ele, porque você sabe que isso vai gerar uma consequência para o futuro que vai lhe trazer inúmeros prejuízos. Não adianta, queridos, nós tentarmos burlar as leis. As leis são divinas. Aquilo que semeamos, colhemos. Então você vai falar para ele sobre isso, aí você começa um discurso mais ou menos assim: meu amigo,
eu gosto muito de você, somos amigos há 30 anos, quantas coisas vivemos juntos. Você não acha que talvez, por acaso, de alguma maneira, você não esteja sendo assim um pouco egoísta? Né? O inimigo não, aponta o dedo, egoísta. Né? Quem sabe esse companheiro não está sendo, não pode beneficiar, apontando um defeito que eu tenho, que eu estou mascarando? Analisa. Agostinho fez isso. E começou a analisar se alguém tinha algum motivo, justo ou injusto, não importa, para se queixar dele, e vai atingindo a reforma. Vejam que ele termina com reforma íntima agora, reforma íntima já, companheiros. Não a teoria que nós já conhecemos, mas a necessidade de tomar a atitude, de fazer a reforma no seu tempo, no seu limite, dentro das suas possibilidades. Faz o seu projeto, não faz projetos mirabolantes, não. Final do ano não quero ser mais egoísta, esquece, esse está difícil. Bota menos, mais baixas as metas, mas faz, vai atingindo, ganhando confiança, vendo que defeitos podem ser eliminados, que hábitos novos podem substituir, e você vai conseguindo e vai conquistando. Faz um projeto para um ano, 5, 10, para a eternidade, né? E vamos trabalhando, porque a reforma íntima começa agora. Para terminar, 2 frases do maior de todos, de Jesus de Nazaré, nos convidando também a esse apelo reflexivo com relação a um posicionamento que precisamos tomar, companheiros. Não dá para a gente ficar em cima do muro. Não dá mais. No livro de João, no livro de Apocalipse, João, parafraseando Jesus, diz assim: não sejais nem frio, não sejais frio ou quente, não sejais morno, porque o morno eu vomitar-te-ei da minha boca. Palavra de Jesus, segundo João Evangelista. Não dá para ficar no meio do muro, não dá para, vamos definindo a nossa opinião, e que seja a escolha para transformarmos-nos em alguém melhor. Mas a primeira frase do Cristo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido, olha para o seu coração, você se sente livre? Ou ainda o rancor, o ressentimento, a mágoa, os preconceitos, as indiferenças fazem parte? Fazem. Mas a liberdade virá quando eu entender em profundidade a verdade, conhecer. E aqui há 2 propostas. A primeira delas, que um dia eu vou conhecer. Nós estamos predestinados à perfeição. Um dia entenderemos a verdade global. E a outra é que essa verdade é conquista que vem com um investimento no conhecimento. Você está matriculado na aula do Oeste? Não? Tem tempo ainda? Tem. Vem para o curso do Espiritismo, quarta-feira. Procura a casa, no nosso jornalzinho periódico, tem lá os cursos que a casa oferece. Começa a estudar, querido. Começa a conhecer e entenda, porque o Espírito de verdade teria dito: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Uma ordem é o segundo. A instrução como sendo a ferramenta para o despertamento, para atingirmos e conhecermos a verdade, e através dela a libertação. E a segunda frase, Mateus 6, Sermão da Montanha, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, o que está faltando? Saúde, relacionamento, dinheiro. O que está faltando? Buscai primeiro o reino de Deus. Já está dito a solução. E eu não tenho visto, eu não tenho atentado. Busca os investimentos maiores no conhecimento do Cristo vivo, desse Nazareno amoroso que preferiu encarnar entre nós para nos deixar o caminho a ser seguido. Valoriza esse caminho, valoriza esse evangelho, esforça-te para colocar em prática, mesmo que não consigamos integralmente, mas continuamos insistindo, para que a luz do Nazareno, essa luz possa invadir mesmo, encher, penetrar o nosso coração,
mostrando de fato quem somos, para que, nos conhecendo, nos habilitemos a tomar as melhores decisões e escolhas. É assim, com esse caminho de alto esforço, de trabalho, de empenho, de disciplina, que a gente consegue enxergar quem somos e vencer gradualmente, lentamente, um dia de cada vez, um dia depois do outro, os nossos próprios males. No livro, para terminar, no livro de Mateus, o versículo 36, do capítulo 6 do Sermão da Montanha, o Cristo diria assim: basta a cada dia as suas próprias preocupações. Trocando isso em miúdos, preocupemo-nos equilibradamente com a nossa condição moral, agora. E no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer: rogai a Deus que vos auxilie nas conquistas morais, na reforma íntima, na transformação do homem velho no homem novo. No homem novo que é capaz de amar a si mesmo, amar a Deus e amar os seus semelhantes em plenitude. Que o Cristo nos ampare e nos abençoe. Muita paz.